Olá, estamos voltando agora, dando continuidade às transmissões ao vivo de hoje da TV do Servidor, com debates públicos, trazendo ao longo do dia lideranças, dirigentes e entidades representativas dos servidores públicos, dos profissionais de Estado, de maneira que a gente possa discutir, atualizar e compartilhar esses temas com as categorias de servidores públicos de todo o Brasil, com a sociedade, com a imprensa, de maneira pública, aberta, transparente e contributiva. Presentes aqui do meu lado, nesta etapa do dia, o Dovercino Borges Neto, que é secretário-geral da FENAPRF, Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal, o Luiz Antônio Boldens, que é presidente da FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais, e vamos conversar alguns assuntos sobre a estruturação do setor, principais pautas das categorias deste setor e questões de curto prazo, que hoje fazem parte do debate público, e questões também de médio prazo, que muita coisa hoje está nos ocupando, vai talvez passar, e a gente tem que estar sempre também de olho no horizonte, no que vai ficar, né? Aliás, essa é uma primeira reflexão que eu diria. Com tantas questões urgentes no momento, reformas trabalhista, previdenciária, questões de legitimidade de governo, suspeição sobre os agentes públicos, a cada semana, a cada dia, novas pessoas sob suspeição, torna tudo um pouco urgente, né? Isso, de alguma maneira, vocês sentem que atrapalha um pouco, né? É necessário, provavelmente, né? Mas atrapalha um pouco a estruturação do Estado, aquilo que o cidadão deseja, aquilo que os profissionais do Estado também desejam, que é um Estado mais capaz, mais competente, mais possível de entregar os serviços públicos. Atrapalha um pouco, é difícil levar essas duas discussões ao mesmo tempo, do emergente e do que nós queremos no horizonte? Claro. Boa tarde a vocês, um prazer estar aqui com vocês de novo, com o companheiro aí, Borges Neto, com você, Sérgio, aqui na TV. Então, mas é um confronto, na verdade, de demandas que nós temos hoje. Por um lado, as facções criminosas demonstram um grande crescimento, um avanço que já era inclusive anunciado. Nós tivemos aí manifestações em presídios, nós temos agora um boom de assaltos, arrombamentos a caixas eletrônicos e a empresas de segurança, transporte de valores, e a questão geral da área de fronteira do Brasil. E ao mesmo tempo que nós estamos sendo demandados pela sociedade para dar uma resposta para esse tipo de crime, nós também estamos tendo que cumprir o papel de defesa dos nossos trabalhadores, que são alvos atualmente das reformas anunciadas pelo governo. Então, é nesse cenário que essas categorias todas, que hoje estão ombreadas, fazendo seu papel individual, mas também trabalhando em conjunto através da União dos Policiais do Brasil, em defesa de toda essa estrutura da segurança pública brasileira. E é isso, ao mesmo tempo que nós temos que dar resposta e sermos propositivos, nós também temos que defender os nossos representados, os policiais federais e rodoviários federais. Então esse é o atual cenário, um cenário de tentar dar resposta para a sociedade, combater de uma forma mais eficiente o crime, e aí nós encontramos vários tipos de empecilhos, tanto de ordem legal quanto de ordem estrutural. Nós somos alvos de cortes aí orçamentários anunciados, nós somos alvo de uma restrição para concursos, que nós sempre estamos buscando mais pessoal, ao menos para cobrir aquilo o quantitativo que já deixou os órgãos, e dar essa resposta e defender desse anúncio de ameaças, na verdade, a direitos nossos adquiridos aí ao longo de vários anos de luta, e alguns até históricos, como a nossa atividade de risco, que vem sendo ameaçada pela reforma da Previdência. Neto, como você vê essa questão dos conflitos, das demandas urgentes e da visão também de estruturação para atender a sociedade? Boa tarde, parabenizar a pública pela iniciativa, promover esses debates. Eu acho que são fundamentais para que surjam ideias, para que você aponte caminhos, novos rumos. Em relação a essa questão, realmente é preocupante essa instabilidade, porque existe a necessidade de a construção de ações concretas, de você dar um direcionamento ao país, de dar um rumo em cima de ações concretas. Então, com essa instabilidade política, porque apesar de se bater muito do governo
do próprio governo bater muito em uma crise nunca vista, etc., mas a grande crise é a política. Então essa instabilidade acaba atrapalhando sobremaneira ações concretas, rumo a soluções a médio e longo prazo, soluções duradouras, eficientes, eficazes, e um dos pilares da sociedade, que é a segurança pública, é bastante afetada, né? Nesse momento, a gente não tem uma política de segurança pública onde você consiga dar respostas para a sociedade. E isso precisa ser construído. E nesse momento, né, diante dessa crise política, dessa instabilidade, você não tem um interlocutor onde você consiga fazer isso. E então isso atrapalha sobremaneira. Paralelo a isso, tem as questões internas, urgentes, né, como o colega Baldes falou, questão de corte de orçamento. Como é que você tem uma crise institucional na segurança pública e você corta orçamento da segurança pública? Então, você está levando a sério a segurança pública? Então, é complicado, é uma situação bastante difícil. Vivemos tempos bastante difíceis. A crise política, de certa maneira, acaba nos legando uma crise de autoridade. A crise de autoridade, imagino eu, que deve afetar internamente as próprias instituições que são hierarquizadas, né? São típicas das instituições de segurança de respeito à hierarquia, né? Afeta internamente. E também uma pergunta, uma curiosidade, se a crise de autoridade acaba também sendo um estímulo ao aumento da criminalidade. Na medida em que você vê o Estado desorganizado, no momento em que você vê lideranças sob suspeição diariamente, né, aquilo deveria ser exemplo, passa a ser um anti-exemplo, se isso de certa maneira dá um liberou geral. É verdade, a autoridade ela nos é concedida pelo Estado para exercer o nosso mistério. E se o próprio Estado ele está fragilizado, seja por questões políticas, seja por questões financeiras, né, ou outras questões, então o Estado, a falta de força do Estado reflete nos trabalhadores dele, né? Nós temos isso refletido de forma muito direta agora nos assaltos aos fóruns, né, para roubarem armas. Então, quer dizer, você está fazendo enfrentamento ao Estado, Poder Judiciário, né, e em relação às armas apreendidas pelo Estado, Polícia. E já temos alguns dados que o que foi roubado, por exemplo, ontem, foram resultado de 2 anos de apreensão de armas. Então, isso demonstra, e eu acho que o Judiciário deveria estar muito mais preocupado, né, em relação ao que aconteceu, porque o crime organizado, quando ele olha para o Estado, para atuar, ele tem 2 maneiras. Ou ele infiltra peças, cooptando peças do próprio poder, ou ele faz um enfrentamento. E, claramente, nessa ocasião, eles decidiram pelo enfrentamento, né? E demonstrou uma fragilidade extra que nós nunca avaliamos, e acredito que o Judiciário vai passar a avaliar, que é a questão de manter um grande estoque de armas apreendidas sem dar uma destinação a elas, né? Hoje a legislação permite que se faça isso, e esse enfrentamento ao Poder Judiciário como um todo demonstrou a capacidade de organização, né, e de coragem dos nossos criminosos, apostando justamente na questão da impunidade. É bem uma iniciativa que não deixa de ser incentivo à criminalidade, porque o sujeito percebe o estado vulnerável, né? Nunca está coberto, nunca está protegido as instituições, os locais ou as rodovias da maneira que se gostaria, digamos assim. Então aí a tendência é o sujeito se sentir incentivado. Justamente. E se você, com esses exemplos, a coisa acaba evoluindo nessa crise ética e moral que nós vivemos, não tem como ela não interferir, né, no subconsciente dos cidadãos e mais especificamente dos criminosos. Ou seja, se você tem os seus líderes, né, os seus representantes maiores do Estado, que se corrompem, que não se preocupam, não estão preocupados em sua conduta, em uma conduta ética e moral, por que o criminoso, o marginal, que ele vive às margens, né, das leis, por que ele vai ter um comportamento ético de respeito? Essa questão que o Balden citou aí, que exemplifica muito bem,
Isso é uma afronta total ao Estado. Como é que se invade um fórum? Isso é um absurdo sem tamanho, né? É difícil até de conceituar. Isso é o retrato emblemático, né, da crise institucional que nós vivemos atualmente. Me parece um desafio para as entidades dos profissionais, justamente, de certa maneira, trabalhar a questão da moral de cada profissional. Dentro desse momento não é fácil manter a moral de fazer o trabalho diariamente diante de exemplos de vulnerabilidade ou de maus exemplos das lideranças, né, dos agentes políticos, né? Me parece que o sujeito não tem como não ficar afetado. Levantar, precisa fazer o seu trabalho com ética, com força, atuar na repressão, não pode pensar demais, mas de repente abre o jornal de manhã e só vê notícia desmotivadora. Exatamente. E para o cidadão comum ter a compreensão total disso é muito difícil. Ele vê os resultados, mas não sabe como fazer. E isso é que é importante. As nossas entidades, há pouco tempo, já vêm apresentando soluções que nós acreditamos que resolvem esse problema, né? Hoje o crime organizado é muito interessante. Ele já tem uma estrutura própria, até com carreira, um sistema hierárquico bem definido. Tem uma aposentadoria boa lá? Eles têm um sistema de aposentadoria. Eu acho que eu acho que a idade mínima deles é 30 anos. A idade mínima é oferecida ali pelo próprio confronto entre eles, né? Mas é interessante, eles têm esse sistema de carreira, que várias polícias não têm, como a Polícia Federal ainda não tem. A Polícia Rodoviária Federal já tem uma estrutura que nós consideramos justa, com a porta única de entrada e esse crescimento profissional por merecimento, por meritocracia, né, que vai definir as escolhas de chefias, né, num dado momento. Isso é um caminho muito melhor do que hoje o da Polícia Federal. Mas nós estamos vendo o crime organizado trabalhar, ter uma atuação interestadual que é muito mais eficiente do que a das polícias. Porque as nossas polícias estaduais, elas não se falam, nem entre elas, no Estado, Polícia Civil e Militar, e nem entre uma e outra, de um Estado para o outro. Enquanto isso, o crime organizado, ele opera em vários estados ao mesmo tempo, inclusive com capacidade agora de atuar em outro país, como nós vimos o assalto à empresa de valores no Paraguai, feita por brasileiros, executada, planejada por brasileiros, por criminosos brasileiros. Então, isso demonstra uma capacidade de organização muito maior do que a do Estado. E as nossas entidades já estão aí gritando há alguns bons anos de que nós precisamos mexer na essência das estruturas policiais, de segurança pública como um todo, e também do Ministério Público e Judiciário. Nós precisamos estruturar, trazer de volta para os quadros policiais as pessoas que têm perfil policial. Hoje tem muita gente entrando nas corporações em busca de salários e algumas garantias e direitos. Estabilidade é uma delas. Nós fugimos ao nosso perfil ao longo desse tempo, né? Nós viramos aí trampolim de concurseiros, às vezes, que não detêm o perfil necessário para estarem na polícia. E nós dizemos isso com muita tranquilidade. Você ter na corporação alguém que não tem o perfil, ele já entra sem o que nós chamamos de espia de corpo. Então ele perde, ele não tem a capacidade de trabalhar em equipe e de mover forças internas para dar conta de um trabalho extenuante, às vezes, que acumula estresse, desafiante. A família dele, por ele não ter o perfil, a família não está preparada para aceitar a escolha profissional dele. Então isso tudo geram muitos elementos que hoje nós trazemos na forma de propostas para modificar a estrutura de segurança pública. E o cerne da questão continua sendo modelo de investigação, modelo de prevenção policial que nós fazemos e a estrutura das carreiras policiais, que precisam imediatamente serem remodeladas. Não adianta nada encher de dinheiro e de investimentos em equipamentos, em viaturas, em comunicação, se você não investir na figura humana desses operadores de segurança pública. Que parece que realmente, em termos de quadros, tem algumas áreas que eu acompanho mais do serviço público, houve às vezes, se você olhar, digamos, de um ano para o outro, parece que a redução dos quadros não foi tão elevada. Mas se você pegar em 10 anos, 15 anos, vou falar, por exemplo, uma categoria que é dos profissionais de ciência e tecnologia. Lá em São José dos Campos, uma instituição do serviço público, que é o INPE, né? O INPE chegou a ter 5.300 cientistas. Hoje ele tem 1.700 cientistas. Foi uma perda de 200, 100, 300, não reposição, não reabertura de concurso. Na área de vocês isso tem ocorrido, ou muitas vezes também o congelamento, né, dos quadros é uma perda, porque aumenta a população, aumenta os locais de trabalho, mas não aumenta os quadros. No nosso caso, não foi só um congelamento, né? Uma perda significativa,
Hoje nós estamos com um déficit em torno de 3 mil policiais e com esse temor da reforma da Previdência, nós temos aí para 2017, 2018, em torno de 2 mil colegas em condições de se aposentar. E muitos iriam continuar. Porém, diante desse medo realmente do que possa acontecer, não agora como nos próximos anos aí, em termos de Previdência, não tem como demovê-los da ideia de permanecer trabalhando. Porque nós sabemos que a recomposição é difícil. Nós estamos com uma solicitação de concurso aí em andamento, mas ainda aguardando autorização. Então, se você já tem aí a nossa instituição, no caso, que tem um déficit aí de mais de 3 mil vagas, somasse 2 mil aposentadorias, a gente fica assim bastante preocupado, porque nós não nos preocupamos apenas com bons salários, qualidade de serviço, mas nós nos preocupamos com a qualidade de serviço prestado à sociedade. Sim. Nós queremos prestar um bom serviço. Nós queremos transmitir, mesmo que minimamente, a sensação de segurança para o cidadão que usa nossas rodovias. E nós não temos como fazer isso sem mão de obra, sem o homem. Então isso é bastante preocupante. E se você analisar que o próprio IPEA, né, ele fala que houve um aumento aí entre 2006 e 2012 e 139% no número de veículos. Se você ir para a internet, qualquer telejornal, ver os números da criminalidade, então você fica bastante assustado. E como é que você vai conseguir minimizar esses efeitos dessa falta? A sociedade precisa da sensação de segurança. O cidadão quer sair na rua podendo usar seu celular, carteira, não ter horário para ir em determinados locais. Como é que você vai fazer isso sem uma segurança pública eficiente? Se você não tem sequer o material humano, a mão de obra, fica muito difícil. Embora para nós, acredito que para a FENAPEF tem o mesmo pensamento, a gente precisa de uma mudança estrutural na segurança pública. Da forma que ela existe hoje, ela não funciona. Está aí comprovado que ela não funciona e ela vem sendo praticada nesses moldes há muitos anos e ela precisa ser remodelada. E de forma estrutural, não é paliativos como o governo federal vem fazendo. Tem um problema pontual no Rio de Janeiro, não, manda a Força Nacional. Ela precisa funcionar de forma institucionalizada e não com paliativos, não com forma de tentar enganar a sociedade, dizendo não, o governo está atuando, né, com ações isoladas que você não vai conseguir trazer prevenção e muito menos sensação de segurança. As pesquisas de opinião pública bem recentes falaram que acredito que as duas principais preocupações das pessoas eram saúde e segurança pública. Isso. Em algum momento apareceu segurança pública, inclusive, em primeiro lugar. Acredito que até alguns anos atrás, os agentes políticos eleitos muitas vezes viam as atitudes em segurança pública como paliativas, dava para levar, né? Mas no momento virou uma prioridade muito grande para a população e parece que a categoria que faz as políticas públicas e o decisor, que é o agente político, ele ainda não conseguiu colocar isso como uma prioridade ou talvez reagir. Não tem talvez um plano para isso, né? E ao mesmo tempo também tem uma distância aparente das categorias. Ô Baldas, se você me permite só completar aqui, ainda nesse tema, para se ter uma ideia da falta de respeito pela segurança pública, na última campanha eleitoral para presidente, nós tentamos promover um debate, até mesmo entregar, propondo soluções, né, alternativas, e em nenhuma das coligações presidenciais, inclusive no segundo turno, você havia um interlocutor de segurança pública, para você tentar fazer algum debate, algum diálogo. Algo, né? Isso mostra, né, a forma que a segurança pública é tratada pelos nossos políticos. Mas isso isso também não é uma má... dentro do generalizado mau feeling dos nossos agentes públicos, que de certa maneira parece que pararam no tempo, a sociedade andou e eles ficaram engessados no passado.
também é um péssimo feeling, não parece? Péssimo. Você veja bem, segurança pública nós estamos no 3º ano que ela é colocada como prioridade pela sociedade. Há 2 anos ela empatou com a saúde. Nos últimos 2 anos ela deslanchou. Então é a prioridade absoluta da sociedade. Só esse fator por si só justificaria outras medidas que não as que já foram tomadas até hoje pelo poder público, né? Só que nós temos um problema. Toda vez que o governo se sente acuado para dar uma resposta, ele vem com planos nacionais de segurança pública, né? Planos nacionais. E aí nós vivemos de plano em plano. Quando, na verdade, o Brasil deveria estabelecer uma política permanente de tratamento da segurança pública, né? 2 anos seguidos já mostra que a população está exigindo isso dos governantes. E aí eles não têm sensibilidade e também não demonstram capacidade para dar essa resposta com profissionais nas funções-chave para essa tomada de decisão. Nós estamos vendo sempre ministros da Justiça com viés político, um viés extremamente jurídico, e não estamos vendo nenhum especialista realmente em segurança pública. E olha que nós temos grandes cabeças no Brasil que poderiam assumir essa pasta e coordenar, né, uma grande e nova política de segurança pública para o Brasil. E a resposta mais simples eles não conseguem dar. O ano passado, para esse ano, 59 mil homicídios no Brasil, com a taxa de desvendamento de crimes, desses crimes em 8%. O máximo que chegou foi 10%. Então, chegou um nível de caos e de necessidade de mudanças que nós não enxergamos no governo, né, nos governos que nos foram apresentados aí até hoje. Nós não vemos nenhum tipo de programa para dar esse tipo de resposta. E a sociedade espera. E pela primeira vez nós estamos assistindo tantas categorias voltadas para isso, né, todas da segurança pública. E a falta de recepção de um grupo técnico especializado e com um ministro ou um grupo de ministros que encampe realmente essas mudanças é uma dificuldade que nós temos, né? Tanto pela falta de conhecimento quanto pela falta de disposição para resolver a situação. Me parece que é importante de alguma maneira, hoje, para qualquer questão progredir, ela tem que ser quase que transformada em causa. Caso contrário, ela não progride, né? E para as causas hoje terem uma evolução, elas precisam ser, de alguma maneira, acolhidas, se não pela opinião pública em geral, sim, por uma parte da opinião pública. O agente político hoje está muito pautado pela opinião pública, né? A pauta técnica, a pauta de construção do Estado hoje é muito reativa, não sim, proativa. Então, eu também faço uma reflexão, porque muitas questões sociais e questões que estão em debate aí, até mesmo da Previdência, por exemplo, e várias outras questões, que não são nem as grandes reformas, elas passaram a ser discutidas na medida em que grupos sociais, movimentos sociais, ONGs, OCIPs, etc., se interessaram por esses temas. E parece que eles não se interessam por segurança pública. Me parece, na verdade, digamos assim, são desajustados para o tema da segurança pública, porque a segurança pública lida com a repressão, e a repressão é um tema não tão simpático a esses movimentos sociais. Eles transformam o tema da repressão, que é um monopólio do Estado e é um monopólio social, como um monstro, digamos assim, sim, e acabam não querendo se envolver. Mas não querendo se envolver, acabam deixando desamparado um tema que é fundamental e que a população deseja. Quer dizer, tem a questão dos agentes políticos, que não pautam isso como prioridade, mas do meu ponto de vista também tem as organizações sociais, que são aquelas que envolvem a opinião pública, que também não querem se envolver, não se aproximam das categorias profissionais, para poder construir um diálogo, porque o movimento social é o que tem a mobilidade. Ele leva do profissional para a sociedade, né? Isso nessa área de vocês não acontece muito. Olha só, os últimos números que nós temos sobre homicídios, quem faz esse tipo de pesquisa é o Conselho Nacional do Ministério Público, com apoio de algumas instituições. Mas para por aí. Uhum. Não se busca linkar esses dados com a solução. Isso quem hoje faz são as representações de policiais, de operadores da segurança pública. E quando você vê que ninguém traz um mapeamento perfeito para explicar as razões dessa criminalidade, muita informação é perdida, né? Por exemplo, o Instituto Sou da Paz e o Viva Rio, hoje eles são praticamente os responsáveis pelos números de armas apreendidas no país ou armas ilegais. Então, você não vê ninguém do governo
né, trazer esse tipo de resposta. Querem manter né? escondido. Por quê? E isso é de simples compreensão. Se aprova o Estatuto do Desarmamento, já tem uma nova versão dele sendo votada no Congresso, analisada para ser votada, e confessar que o Estatuto do Desarmamento não trouxe o número esperado para a redução de armas no país, talvez seja um assunto caro para o governo, né? Quando, na verdade, deveria trazer uma transparência, dizer que não deu certo e buscar umas novas alternativas, ouvindo as pessoas que já opinaram, por exemplo, por uma posição paralela ou até contrária ao que se pensava tempos atrás. Deu certo no primeiro momento, teve uma redução nos 2, 3 primeiros anos, mas depois virou falência, né? O Brasil já foi o maior produtor de armas de pequeno porte do mundo. Sim. Né? Dizer que todas as armas ilegais no país vêm de fora, durante um bom tempo, não era uma verdade absoluta. E os números reais trazem essa confirmação, né? Dizer, por exemplo, negar, por exemplo, que muitas das armas que estão nas mãos da criminalidade vieram justamente das próprias corporações, ou por assaltos, como nós vimos agora aos fóruns, ou por desvio mesmo, por corrupção, não só nas polícias, mas nas forças armadas também. Sim, já houve muitos desvios, muitos furtos, roubos, assaltos, né? Até em movimentos muito encorajados dos criminosos, mas há uma busca de se negar questões óbvias como essas que acontecem no Brasil, e o brasileiro hoje não entende. Era melhor ser transparente e buscar a solução em cima dessa transparência. E o interessante também é que mesmo em um número que me chama a atenção, eu te falo até porque eu também sou originário lá do Sul, é que mesmo em capitais que antigamente, tradicionalmente, eram capitais com segurança pública estável, com índice de criminalidade baixo, de repente subiram para um nível altíssimo. Florianópolis, Porto Alegre, hoje lideram aí estatísticas de criminalidades. Capitais que tinham uma certa estabilidade econômica, uma certa empregabilidade, né? Mas exatamente, também estão vinculadas, acredito que nem no Rio, também a um desacerto da administração pública, né? Essa percepção que a administração pública está sob nocaute, né? Agora, vocês acham que hoje tem uma parte que é a ausência de um orçamento, ausência de recursos, e tem uma outra parte que é a ausência de competência também, que passa pelo gestor político, pelo gestor que está lá na administração? Não, sem dúvida. Tem o percentual de quanto é quanto isso? Não? Tem mais ou menos. Não, sem dúvida. Agora, nesse meio aí, até essa questão do gestor, tem essa questão da nossa estrutura de segurança pública, que ela não funciona. Então, ninguém vai fazer mágica. Aí se você coloca, como o Balden citou aqui, você coloca um político no Ministério da Justiça, o que esse ministro entende de segurança pública? Ele entende de segurança pública? Como é que ele vai dar vazão às demandas? Como é que ele vai debater, fazer evoluir um tema que ele não domina? E é bastante complexo, né? A segurança pública é bastante complexa, não é só você ter policiais, colocar policiais nas ruas. Isso está mais do que comprovado que não funciona, que não resolve. A segurança pública é muito complexa. O Brasil ainda trabalha em cima de um modelo onde se pensa que segurança é número de policiais necessários, mas é toda uma complexidade para que funcione. E se você alia isso, corte de orçamento, você não tem orçamento para fazer o básico, mínimo, como ocorreu esse ano. Na PRF foi mais de 40% do corte do orçamento. Mais de 40%. Como é que você vai fazer a sua parte ostensiva? Como é que você vai continuar dando treinamento ao policial para que ele seja bem preparado para atender o cidadão? E, somado-se a isso, um político em um local técnico. Não é difícil entender por que vai dar errado. Está tudo errado aí, isso precisa ser repensado, mas só que repensado de forma séria, levar a sério. Olha, nós queremos resolver a questão da segurança pública. Do jeito que está mais do que comprovado que a segurança pública está falida. A gente precisa de um novo rumo. Nós precisamos tentar. Pode ser que o que a gente aponte não seja o ideal, mas a gente precisa tentar. Vamos por aqui. Não funcionou. Pronto, então vamos no outro modelo. E é muito mais fácil eu ver o ministro da área hoje, diariamente, falando sobre questões que envolvem um agente político suspeito,
do que sobre remontar, estruturar, melhorar as competências. Você não vê essa conversa, é muito difícil, né? Parece que a energia toda está voltada para essas questões que envolvem os agentes políticos. Nós estamos agora no terceiro, dentre os últimos 6, 4 ministros da Justiça foram formados em Direito e constitucionalistas. Os últimos 2 com a característica constitucionalista mais marcante, inclusive o atual. E aí nós vemos a invasão desse conhecimento do direito na área de execução do trabalho policial. E isso é grave, porque a investigação nós consideramos ela científica. E hoje, por um problema muito simples, o Brasil virou um país em que se privilegia o bacharelismo do direito. Hoje o maior salário do país é do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então isso é uma prevalência do conhecimento de direito em detrimento de todos os demais. E investigação é uma área muito complexa, em que você precisa do conhecimento de todos valorizado de uma forma igual. Em outros países, o direito é usado como um balizador, para que você cumpra uma garantia mínima do cidadão, principalmente dos investigados. Isso é de uma compreensão muito simples, mas no Brasil, até para atender essa demanda crescente, porque o Brasil é o país que mais se forma por ano graduados em Direito. E aí precisa de um mercado para absorver todos esses profissionais que são formados. Só a advocacia, Ministério Público e Poder Judiciário não absorve todos. Então, essa crescente defesa da presença de bacharéis em Direito no meio policial é um outro complicador. Hoje, uma investigação que nós temos uma defasagem muito grande, por exemplo, falsificação de moeda falsa, os crimes cibernéticos. E aí entra na sua pergunta. Hoje nós colocamos como gestor dessa investigação uma pessoa formada, um profissional formado em Direito, que ele não detém um conhecimento específico daquela área que está sendo investigada. Não é multidisciplinar. E teria que ser, por obviedade, ser multidisciplinar, como é em todos os lugares do mundo onde a solução de crimes é bem superior à do Brasil. Então, essa concentração em torno do mundo do direito, e não é um problema só da polícia, é do Brasil, O velho doutor, que a gente chamava no passado, o cidadão brasileiro que ia para Portugal se formar e voltava intitulado doutor, auto-intitulado, intitulado pelo Estado também. Essa figura hoje, ela não deveria ter essa projeção sobre as demais como tem. Isso gera um atraso. E aí vem a visão dos ministros da Justiça, que é uma visão do direito, que o direito traz. E às vezes a solução do direito, aliás, muitas das vezes, a solução que o direito traz não é boa, porque ela depende de uma análise positivada, como é no Brasil, quer dizer, e positivar quer dizer travar certas questões, quer dizer cercar algumas questões através das leis. Você não permite uma dinâmica melhor para atender demandas atuais. Por exemplo, agora na questão dos caixas eletrônicos, está se discutindo em passar essa atribuição para a Polícia Federal. Mais uma atribuição para a Polícia Federal, como se fosse a solução. Não seria melhor preparar as polícias estaduais para fazer esse tipo de trabalho, melhorar o profissional daquela área, valorizar os investigadores de polícia nos estados, trazer para a Polícia Federal, parece ser uma solução imediata boa, mas ela é uma tentativa de resposta a curto prazo. Nós não temos pessoal para isso, nós não temos nem a lei orgânica para adequar esse tipo de nova atribuição. É uma iniciativa política, não estrutural. É uma iniciativa política para dar resposta para a sociedade, utilizando a credibilidade que a estrutura da Polícia Federal hoje tem. Esse é o lado bom da coisa ruim, digamos assim. O lado positivo disso tudo é que nesse momento de crise de autoridade, a população de alguma maneira identifica alguns núcleos dentro do Estado, algumas ilhas dentro do Estado, que ela percebe que estão funcionando e de alguma maneira estão contribuindo para dar um passo adiante na sociedade, um aperfeiçoamento, numa faxina de um Estado antigo para um Estado novo, que se queira na sociedade, E acredito que na área das polícias hoje, que poderiam ter até algumas razões para terem antipatia, pelo trabalho de repressão, hoje contam com muita simpatia. Mas fica até uma sugestão que eu acho que é um desafio para as entidades de vocês, que tem que ser muito criativo e muito articulado, que é como levar essa discussão para a sociedade, como levar para lideranças de organizações sociais, como envolvê-los, para que não fique só em alguns gabinetes, porque aí eu acho que é muito difícil prosperar.
tem que realmente levar para a opinião pública e transformar num tema popular, de interesse popular, né? Dentro dessa questão, vocês fizeram a união dos policiais, a união das polícias, né? Quais são, em que momento está essa união, o que ela está tratando, superou algumas questões, tem outras questões a serem vistas, qual é o flagrante desse movimento? O movimento inicial de união, ele se deve à questão da reforma da Previdência. Isso está muito claro na nosso quadro, nas nossas discussões de formação da União dos Policiais do Brasil. Mas já há uma corrente que defende a extensão, né, dos trabalhos da UPB. Então, eu acho que isso vai ser objeto de discussão futura e vai ser breve, né, em face da demanda aí crescente, né, que vem sendo apresentada na imprensa. Tá certo. Como é que você está vendo esse trabalho? Você sentiu que foi bem aceito, aumentou a repercussão, foi uma estratégia boa da União? Sem dúvida. Primeiramente, essa união, ela demonstra que o sentimento, né, do operador da segurança pública, de que dessa falta de apoio, de estrutura, então esse foi o primeiro reflexo, né? E voltando ao ponto que você falou anteriormente, eu concordo plenamente em relação à participação da sociedade, em relação à mudança estrutural na segurança pública. Existe realmente preconceito com a polícia, né? É muito ligada, existe muita confusão quando se trata de movimentos sociais, com a questão de ditadura, e você traz esse ranço para a polícia. Autoritarismo. Né? Autoritarismo, você traz isso da ditadura. É que acaba trazendo, me parece, vejo até por grupos de discussão que a gente participa no WhatsApp, que acaba ideologizando a discussão. Né? Fica um antagonismo, justamente. Uma visão, do meu ponto de vista, meio passadista, né? E em relação a essa questão da participação da sociedade, nós tivemos, se eu não me engano, em 2008, 2009, um CONASP, o primeiro CONASP, onde houve essa tentativa. Foi algo assim, a primeira vez que eu percebi um movimento que partiu do governo, né, que levou a sério a segurança pública, porque você colocava os órgãos, as entidades de classe e a sociedade civil para dialogar, buscando soluções. E nessas reuniões, você fazia apontamentos e que deveriam ser trabalhados futuramente pelo governo, mas infelizmente teve mais um ano seguinte e acabou. O projeto não andou. Foi uma pena, porque foi a primeira vez onde percebemos que poderíamos ter encontrado ali uma solução para a segurança pública, que não é uma solução para o policial, para o servidor, é uma solução para a sociedade. Como eu disse anteriormente, a sociedade ela quer, precisa e paga caro para ter sensação de segurança. E o Estado tem que fornecer isso, tem que oferecer. E a sociedade civil é fundamental nesse debate. A sociedade civil realmente tem que entrar. Nós não percebemos essa preocupação e esse interesse da nossa classe política, dos governos. E se não houver esse engajamento da sociedade civil, que é a mais prejudicada, realmente mudanças estruturais que são necessárias, elas não serão efetivadas. Lá em São Paulo, sempre parece ter um drama sobre essa questão da percepção da segurança. Porque lá passa por momentos em que a sociedade se sente muito, digamos, ausente essa percepção. Aí você percebe uma postura reativa presente, você vê policiais, inclusive nas avenidas, às vezes de motos, abordando, parando. E às vezes até em algumas manifestações que acontecem de maneira mais arruaceira, digamos assim, aí parece que quando atua e diz, olha, foi demais, né? Então tem que dar 2 passos atrás, mas aí você pede para dar um passo para frente, fica um pouco quero e não quero, né? Realmente eu acho que uma discussão pública é que poderia, né? E de certa forma, acredito também que as outras áreas do serviço público, né? Essa questão de defender o profissionalismo das carreiras de Estado, junto pode também abrir mais flancos, né? Ter uma interlocução de um abrir portas para o outro para poder fortalecer esse debate com a sociedade, que me parece que cada um tem que usar os seus canais e somar. O que nós temos acompanhado
é que a sociedade identifica o problema da segurança, através da própria insegurança, né? Não existe sensação de segurança, na verdade. É a insegurança em si, porque os números mostram que você hoje não está seguro ao sair de casa. Você não está. Sensação de segurança. E aí não tem Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, não tem um lugar que você hoje aponte como paraíso para morar, principalmente as capitais nossas. Há uma maquiagem de números, né? A sociedade hoje, ela certos tipos de crime, os quais ela é vítima, ela sequer procura a polícia. E aí vem uma questão muito simples, de dentro da sua perspectiva, de chamar a sociedade para essa discussão, e eu achei muito acertada essa posição, porque é isso que nós temos que fazer mesmo, é trazer para eles uns elementos diários sobre a criminalidade que a sociedade passa, mas não atenta para o que está acontecendo. Por exemplo, quando acontece, alguém quebra o vidro do seu carro, você liga para a polícia. A primeira polícia que vem ao local do crime é a polícia militar. Sim. E ela está restrita ao quê? A coletar as informações ali, do carro, da ocorrência, do local, e para por ali. Ela faz um boletim de ocorrência. Certo. Não há investigação. E aí você pergunta para o policial militar, e agora? Aí ele fala, não, eu vou encaminhar o boletim de ocorrência para a Polícia Civil. E você procura lá no prédio tal, delegacia tal, e a pessoa fala, tudo bem, mas e a investigação sobre esse crime vai começar quando? E aí vem um problema, você vai depois até a delegacia, você não sabe quantas horas vai demorar lá o atendimento a você, provavelmente vai ser muitos, porque no rol de crimes que acontece hoje no Brasil, se nós não resolvemos nem 8% dos nossos homicídios, que representam o ataque ao mal e ao bem que nós temos, que é a vida, imagina um furto de um veículo, né? Então, por ali você vê que você vai enfrentar um processo de seletividade. Sua ocorrência não vai ser melhor que as demais, e olha que a pilha vai ser grande. Então você vai demorar a ser atendido, você vai demorar a ter aquele crime investigado. Isso é real no Brasil hoje. Mas o pior, a informação da polícia que foi até o local, que te atendeu, ela vai por uma via mórbida, fria, que é o papel, até a outra polícia. Né? E para ser analisada num momento posterior que você não sabe quando vai ser. Então hoje no Brasil é uma deturpação no combate ao crime. A polícia que vai ao local não é ela que investiga. É a falta do que nós chamamos de ciclo completo de polícia. Quer dizer, a mesma que faz a prevenção deveria ser a mesma a dar os primeiros passos já na investigação. E a Polícia Militar, nem a Polícia Rodoviária Federal pode avançar nisso. Isso é de uma bestialidade enorme, isso é de uma falta de senso, que foge à compreensão. Cruzamento de linhas. Hoje nós temos colegas da PRF, aí o Neto pode trazer muito mais elementos que eu, mas eu conheço algumas realidades em que eu dentro da Polícia Federal já briguei, eles têm que deslocar quilômetros, 200, 300 às vezes, para chegar a uma unidade da Polícia Federal, ou da Polícia Civil em algumas situações, e aí aquela equipe que vem trazendo ocorrência com as pessoas presas, as testemunhas, ela deixa o posto vazio, às vezes, porque a equipe tem que se deslocar até um prédio onde tem uma delegacia de polícia, ou da federal ou da civil. Olha o absurdo. E aí o local dela fica descoberto. E quantas horas ela gasta naquele procedimento de flagrante? 10, 12, 15. Falta razoabilidade disso. E é irracional. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista prático, da eficiência, nós não prestamos um serviço hoje de qualidade, por conta do nosso modelo de polícia. Né, do nosso tipo de trabalho, a forma como nós trabalhamos é separada. Por isso, quando eu digo que o crime organizado está muito mais organizado do que a estrutura de segurança pública, é verdade. Eles conseguem atuar de forma interestadual, de uma forma que nem nós não conseguimos. Nem a Polícia Rodoviária Federal, nem a Federal e nem as polícias estaduais. Eles conseguem reagir mais rapidamente. Eles têm o poder de se adaptar e de reagir a situações novas muito mais rápido. Analise comigo o sistema compensatório deles. Houve uma grande apreensão de fuzis e armas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. É isso? Logo depois, esse sistema compensatório, quer dizer, faltou armas que tinham uma previsão de chegar aquelas. Eles vão até um fórum nosso, assaltam e recuperam as armas, para compensar aquele lote que a polícia pegou. Isso é óbvio. É assalto para a logística, né? Eles têm um sistema compensatório de se abastecer, que é fantástico. Quando nós fazemos grandes apreensões lá em Mato Grosso do Sul, lá em Terenos, ou algum outro posto de projeção nossa, algum lugar que nós fazemos grandes apreensões, eles imediatamente fazem um grande assalto em outro lugar para compensar. Então é um sistema fantástico de divisão de tarefas que mostra uma organização muito melhor do que a estrutura do Estado.
Reagem muito mais rápido, se adaptam, se reorganizam, né? Buscam suprimentos, então conseguem se recompor as forças muito mais rapidamente. Bom, agradeço a presença de vocês dois, né? Não sei se queria dizer mais alguma coisinha para encerrar. Bodas também, uma palavra, enfim. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu acho que esse tipo de debate é muito válido, necessário. Né? Só completar pegar uma parte na fala do Baldens ali em relação a quando você faz um flagrante e leva o indivíduo para a delegacia. O outro grande problema nesse tipo de ação é que existe a fragmentação de informação, né? O agente que fez aquela apreensão, ele está rico de detalhes. Quando ele passa ali no papel, aquilo vai se perdendo. Você perde 30%, 40% das informações, que vai levar à ineficiência. Mas, no mais, eu quero agradecer aqui a oportunidade, parabenizar a pública e um abraço a todos. Obrigado. Bem, quero agradecer de novo em nome aqui dos policiais federais do Brasil, viu, a TV do Servidor, meu amigo Sérgio Ler, dizer que nós estamos à disposição de vocês para esse debate e continuem promovendo esse tipo de debate até a gente alcançar aí o máximo de cidadãos brasileiros, né, que já estão inconformados. O que a gente precisa é só trazer para essa realidade e aderir aqui às nossas propostas, né, que já estão em tramitação no Congresso. Nós temos uma discussão atual do novo Código de Processo Penal, do novo CPP, que é importantíssima. A gente não pode deixar questões corporativas invadir esse novo texto. Nós temos que fazer um Código de Processo Penal moderno, adequado à nossa realidade, e para isso a sociedade precisa invadir, né, no bom sentido, o Congresso Nacional com essas ideias que realmente podem fluir. Como disse o Neto, não há garantia de que nós estamos certos, ninguém é dono da verdade, mas que realmente são coisas novas e que imitam os países que têm sucesso nesse combate à criminalidade. Isso não há como negar. Então, acho que o Brasil tem que seguir esse caminho com apoio, lógico, de centrais como a Pública e de entidades e iniciativas como a TV do Servidor. Eu acho que hoje momentos que nem esse, que a gente espera reproduzir em mais oportunidades, é fundamental. Hoje produzir conteúdo e colocar o conteúdo disponível no mundo digital é uma das partes mais importantes, porque o conteúdo, eu digo, tem pernas, ele anda sozinho, ele vai para as pessoas certas muitas vezes quando tem um conteúdo apropriado. Então esse conteúdo ele tem que ser continuamente produzido. A gente conta com vocês para continuar produzindo, aprofundando, repetindo e em outras oportunidades até trazendo outras personalidades interessadas nesse jogo aí de valores da segurança pública. Agradeço, muito obrigado e voltamos mais tarde com mais um Debates Pública.